Então vamos lá, pessoal. Olha só. Considerando que um anel de cobre a 25 graus Celsius, cujo coeficiente de dilatação térmica linear é constante e igual a 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, possui um diâmetro interno igual a 10 centímetros e externo igual a 12 centímetros. Determine a variação entre esses diâmetros quando o anel atingir uma temperatura de 275 graus Celsius. Veja só, pessoal. Essa questão é uma questão simples, mas que você pode ter um trabalho desnecessário. Veja só, a questão está dizendo que o anel ela vai ter um diâmetro maior e um diâmetro menor, ou seja, um diâmetro interno e um diâmetro externo, beleza? Algo assim. Ele pergunta a variação entre esses diâmetros, ou seja, a diferença entre as dilatações desse diâmetro. Então, você poderia fazer a dilatação de um menos a dilatação do outro. Então, você iria fazer o seguinte, você iria calcular a diferença entre as dilatações. Você ia fazer um ΔD é igual ao delta do diâmetro externo, que é o maior, menos o delta do diâmetro interno, que é o menor. E aí você iria fazer essa diferença e você iria chegar na resposta. Mas veja que é um trabalho que você não precisa ter, pessoal. Porque a dilatação ela vai ser distribuída uniformemente para todos os pontos. Então veja, você tem aqui um diâmetro externo de 12 centímetros. Está aqui, 12 centímetros. E você tem um diâmetro interno, que eu vou colocar aqui de azul, você tem um diâmetro interno de 10 centímetros. Não é verdade? 10 centímetros. Então, o que é que eu quero que você pense? Qual é, de fato, a diferença entre esses dois diâmetros? Vou colocar aqui em vermelho. É esse 1 centímetro aqui, mais esse 1 centímetro aqui. Então, na verdade, o que a gente tem de diferença é 2 centímetros. Então, o que é que vai dilatar mesmo? É esses 2 centímetros, que já é a diferença entre essas variações. Então, na verdade, a gente só precisa fazer um trabalho, que é o quê? Calcular a variação linear desses 2 centímetros, L0, alfa, delta t. Bom, quem é o L0? O L0 é 2. Quem é o alfa? 1,6 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura é 275 menos 25. Se a gente fizer essa conta aqui, vai ficar 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 5, 250. 250 vezes 2, 500. Perceba, 5 vezes 16 dá 80, né? Então, 500 vezes 1,6 é a mesma coisa que 50 vezes 16. Então, 50 vezes 16 vai dar 800, né? 50 vezes 16, 800. Então, a gente tem 800 vezes 10 a menos 5 centímetros. E isso já é a diferença, tá? Então, isso aqui vai ficar quanto? 0,008. Isso é a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 3, onde a gente marca exatamente letra D. Tranquilo?